Boa noite. Mais uma quinta-feira que nós nos reunimos aqui, hoje é dia 22 de abril, e estamos muito felizes por nos reunir e poder discutir o assunto que vamos falar hoje. Vamos falar sobre sabedoria. Então, se prepare, porque o assunto é muito bacana. Você que nos encontrou aqui pela primeira vez, queria dizer para você que nós somos uma igreja evangélica. Por enquanto, nós estamos só nos reunindo remotamente em função da pandemia. Mas se você procurar lá no www.igrejadeinterlagos.com.br, você vai encontrar os nossos horários e os nossos cultos. E você é convidado a participar. Siga-nos também nas nossas redes sociais. Temos o Instagram, temos o Facebook e temos um canal também no YouTube. Vai lá e se inscreva no nosso canal. Eu queria começar esse culto, esse trabalho de estudo, não é bem um culto, é mais um estudo bíblico que nós vamos fazer, abrindo João capítulo 4, versos 20 em diante. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui com você e você vai acompanhar comigo. Então, é aquela passagem em que a mulher samaritana se encontra com Jesus e ele pede água para ela para beber e ela fica espantada. Você já deve, porventura, conhecer bem esse texto, né? Mas tem uma coisa muito interessante nesse texto que me chama bastante atenção. Aí, no verso 20, ela dá continuidade ao diálogo, né? Ela fala assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Nesse ponto do diálogo, ela entende que Jesus, ele é um judeu e estava indo para Jerusalém para uma festa que ia ter lá. Uma festa, se não me falha a memória, era a festa da Páscoa. Muito bem, e ela está assim, espantada. Poxa vida, a gente adorava Deus aqui nesse monte e agora vocês vêm e falam que é lá em Jerusalém que tem que fazer isso, né? E Jesus diz assim, ele dá uma resposta inusitada para ela. Ele fala assim: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele muda o nome aqui de Deus. Olha que interessante. Ele muda o nome e chama o Deus dele, de Jesus, de Pai. E ele fala mais, olha, vós não sabeis, vós adorais o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, de novo, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Ou seja, Jesus está dizendo que Deus, o nosso Pai, ele procura adoradores que o façam de coração, internamente, não num local, num lugar, tá certo? E isso me espanta muito, porque no Velho Testamento, Jeová deixou bem claro que o local de adoração, o local onde a arca deveria ficar, era o que eles chamam de tabernáculo, é um local. E Deus, o Pai, ele não estabelece um lugar físico, mas ele estabelece o nosso coração, que é o lugar de adoração. Então vamos entender um pouco mais da sabedoria que vem de Cristo. E hoje nós vamos discutir exatamente isso. Queria que você fechasse seus olhos agora para uma breve oração que eu vou fazer. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão gostoso na tua presença e pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a Eliette, que vai trazer essa palavra, e que o Senhor cuide da casa da Eliette, livre-a de todo o mal. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, ou pela primeira vez, ou que já vêm nos ouvindo há algum tempo. Sê com eles, Pai, abre o entendimento, e Deus nos abençoa com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus queridos.
Vamos passar então a palavra para Eliette, e aí a Eliette vai trazer então a mensagem. Amém. Amém, irmãos. Bom, hoje nós vamos falar alguma coisa sobre sabedoria. Porque tem muito folclore nesse assunto, eu acho. E muito ensinamento que eu considero um ensinamento exagerado, em termos de ser até enganoso. Ensinamentos que os homens falam e não da Bíblia, que nós já dissemos que a Bíblia, cremos na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Bom, então, vamos falar, para falar de sabedoria, nós temos que falar do homem mais sábio do mundo. Talvez eu repita alguns conceitos que já foram falados, mas para a gente fechar o raciocínio, a gente tem que tocar no assunto de Salomão. Porque o Salomão, ele é muito festejado, muito endeusado em muitas igrejas, tendo até o nome de um templo muito famoso aqui em São Paulo. E a gente gostaria de jogar uma luz nessa história, para saber se realmente essa situação procede, né? Dessa sabedoria atribuída a Salomão. Da onde vem essa sabedoria? O que ele fez com essa sabedoria? Bom, então vamos passear um pouco sobre a história de Salomão, né? Salomão, ele era muito humilde. Ele foi muito humilde perante Jeová. Porque ele chegou para Jeová e falou, olha, eu sou como um menino. Isso está em 1 Reis 3, 7, tá? Só para os irmãos acompanharem, que fala justamente isso. Ele recebeu o reino, né? E talvez muito inexperiente ou muito jovem. E em 1 Reis 3, de 7 a 13... fala assim, eu não sei se o pastor vai colocar, mas seria isso, seria interessante. Então, 1 Reis 7, 1 Reis 3, 1 Reis 3, 7. Isso. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizesses reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar, e o teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então, irmãos, a gente vê que Salomão, ele pediu uma sabedoria para julgar o povo, porque na época dos juízes da Bíblia, né, que tivemos alguns juízes, a função principal deles era o julgamento, certo? E depois veio Saul, né? Foi o primeiro rei, depois Davi, depois veio Salomão. E Salomão não tinha essa sabedoria, esse conhecimento para julgar, né? Então, vamos continuar. E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Jeová, né? Porquanto pediste isso e não pedistes para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, depois de ti igual não se levantará. Então, nós vimos que a sabedoria de Salomão ela era tão grande que antes dele e depois dele nunca houve um homem tão sábio. Agora, que tipo de sabedoria foi essa? Ele pediu sabedoria para discernir, certo?
Eu queria pedir, se tiver alguém com o microfone aberto, fechar o microfone, por favor, irmão. Então, irmãos, e terminando aqui, né? E também até o que não pediste te dei, assim como riquezas, como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os seus dias. Então, ele pediu humildemente a sabedoria, e o Deus dele, Jeová, acabou dando, além de sabedoria, riquezas, certo? Então, vamos continuar. Então, Salomão recebeu a sabedoria de Jeová, e tem até aquela história do bebê que a mãe falsa queria cortar no meio, e ele ia dar para essa mãe o bebê, porque a mãe verdadeira disse que o bebê era da outra para que o filho dela não morresse. Vocês sabem dessa história, né? Então, aí ficou provado a sabedoria. Em 2 Crônicas 1:12, também fala mais ou menos isso sobre a sabedoria e as riquezas que seriam dadas para Salomão, tá? 2 Crônicas 1:12. Eu acho, irmãos, que nem precisa abrir. Se alguém quiser anotar. Agora, eu também só vou mencionar 1 Reis 4:30, que fala que Salomão foi o rei mais sábio de todos os do Oriente, tanto dos egípcios como qualquer outro deus. Então, só para deixar anotado para vocês, que são várias passagens, não só em Reis, em Crônicas, fala sobre a sabedoria, tá? Então, além da sabedoria que Salomão recebeu, ele recebeu riqueza. Mas ele tinha um reino aqui na terra, ele tinha um reino entre os judeus, certo? Só que não é só agora, irmãos, antigamente era a mesma coisa. Um estado, um reino ou um estado não consegue produzir riqueza. A riqueza de um estado vem pelos tributos, né? Então, pelos impostos, pelos tributos. Então, Salomão, com essa sabedoria dele, ele também recebeu um discernimento para ele ser um bom cobrador de impostos, né? Então, o povo ele era muito oprimido. Então, agora eu queria que abrissem em 1 Reis 10:14, aí eu achava interessante a gente ler. 1 Reis 10:14 trata-se da quantidade de ouro que Salomão conseguia amealhar todo ano, né? Então, e o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Primeira coisa, irmãos, esse número é um número bem, vamos dizer assim, característico do anticristo, né? 666. É a única vez que se fala desse número fora de Apocalipse. Era um número ligado a Salomão, né? E um talento equivale mais ou menos a 50 quilos, então por ano se trazia 33 mil quilos de ouro, 33 toneladas de ouro a Salomão. E isso era resultado da opressão que ele impunha sobre o povo e também os múltiplos casamentos que ele fez, né? Ele, cada 3 meses, estava casando e ganhando presentes também, né? Então, em 1 Reis 12, só um pouquinho para frente, 1 Reis 12, 6-11, aqui é uma conversa que o filho dele, Salomão, já tinha falecido, já tinha morrido, e o filho dele, chamado Roboão, estava tendo com pessoas que o aconselhavam, né? Então, ele foi se aconselhar com os anciãos, e os anciãos falaram, olha, libera um pouco o jugo que você tem posto por esse povo, né, para amealhar os impostos. E Roboão, o filho de Salomão,
vai tomar conselhos com os jovens, e os jovens falam assim, não, você tem que colocar mais imposto sobre o povo. Aí ele fala, né, que o pai dele castigou o povo com açoites, e ele vai castigar o povo com escorpiões, né? Isso está em 1 Reis 12, de 6 até 11, até o verso 11, tá? O povo pediu para aliviar o jugo. Então, o jugo que Salomão impunha era um jugo muito potente sobre o povo, né? Então, a sabedoria que Jeová deu para Salomão foi uma sabedoria para julgar, para ele ser um bom juiz, vamos dizer assim. Só que essa sabedoria não trouxe valor moral, nem santificação, nem obediência ao próprio Deus dele, ao próprio Jeová, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque Salomão, ele foi um rei muito devasso. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Então, 1000 mulheres. Para que tanto, né? Eu acho que quem é casado já sabe que uma dá bastante trabalho, imagina 1000. Então, essa sabedoria que ele recebeu não lhe trouxe valor moral nem espiritual, porque essas mulheres, elas corromperam o coração de Salomão. Então, irmãos, a gente vê que Salomão não é exemplo. Salomão, muito pelo contrário, ele é um anti-exemplo. E, inclusive, ao invés de Salomão, com a sabedoria dele, levar as esposas a crerem e servirem a Jeová, o Deus dele, certo? O seu Deus, ele começou a servir os demônios que as mulheres adoravam. Né? Então a gente pensa, que sabedoria frouxa é essa que Salomão tinha, né? Então, fica assim uma situação estranha, porque o fato dele se voltar a esses demônios que as mulheres adoravam, fez de Salomão um grande feiticeiro, um grande bruxo. Né? Nós vamos ler mais para frente sobre isso, mas eu queria ler com vocês rapidamente, ler para vocês rapidamente, um texto que está na Wikipédia sobre Salomão. Fala assim, que tanto a Bíblia como o Corão descreve Salomão como rei de Israel, profeta, sábio, autor de provérbios e canções, né, que são os cantares, e conhecedor de segredos do homem, segredos de plantas, segredos de animais, mas estranhamente não citam a magia de Salomão. No primeiro século, o historiador judeu Flávio Joséfo o apresenta como tendo escrito mais de 3.000 livros de exorcismos e encantamentos contra doenças causadas por demônios. Ele fazia magia com demônios e é atribuído a Salomão um livro chamado Testamento de Salomão. Mas se vocês olharem, tem vários livros de feitiço relacionados com Salomão, tá? Chave de Salomão, Clavícula de Salomão, Goética de Salomão, e todos falam também, estranhamente, num selo que ele tinha, que era uma estrela para conversar, invocar e espantar demônios, que é a estrela de Refã, que é a estrela de 6 pontas, que chamam de estrela de Davi, que está na bandeira de Israel. Na verdade, essa estrela, que chama de estrela de Davi, essa estrela pertencia a Salomão, seu filho. E ele usava essa estrela como um amuleto para ele se comunicar com os demônios. Né? E, inclusive, fala que ele comandava uns gênios que, eu não sei se para os muçulmanos, eles chamam de djinnis, né? E tem até uma série antiga que falava Djinn é um gênio.
Vocês lembram, né? E Dine é um gênio, porque esse Dine são os demônios que Salomão lidava com eles, né? Então, essa clavícula de Salomão foi uma coisa muito importante porque ela mostrou o quanto esses manuscritos de Salomão falavam de feitiços, né? Então, irmãos, ensinamentos cabalísticos, talmúdicos, todos esses ensinamentos fazem parte da obra de Salomão. E esses livros e riqueza de Salomão contam, né, informações que a gente tem, né, que não são totalmente, vamos dizer assim, bíblicas, que a maçonaria, principalmente a Inglaterra, ficaram com muitos desses ensinamentos e muito desse ouro, né? Mas vamos para frente, né? Então, 1 Reis 11 fala exatamente sobre isso que eu estou falando, e eu quero ler para vocês aqui, que depois da explicação, para vocês verem o quanto isso foi importante para ficar escrito na Bíblia. 1 Reis 11, 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Então, o rei Salomão amou as Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, das nações que o Senhor Jeová tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e a elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. Então, Salomão se uniu com um amor maior do que o amor que ele tinha ao Deus dele, né? E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, a gente vê que Salomão desvirtuou totalmente a sabedoria dele, né? Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, quer dizer, aqui já vai falar quais os demônios que Salomão seguia. Deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas, assim fez o que parecia mal aos olhos do Senhor Jeová, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós. Então vai continuar falando o nome dos demônios que Salomão seguia, né? A abominação dos Moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Moloque era aquele que sacrificava crianças, né? Queimava crianças vivas. Então, Salomão teve essa sabedoria dada por Jeová, irmãos, que não serviu para ter nenhum padrão moral, espiritual, religioso, né? Então, Salomão teve que tipo de sabedoria? Não foi uma sabedoria que vem de Deus. Foi uma sabedoria que só trouxe destruição, principalmente para ele, né? E, além disso, ele tem alguns marcos, por exemplo, Salomão fez o livro dos Provérbios, que fala do comportamento do homem, fez o livro de Eclesiastes, que também fala das loucuras, né, do homem, fez o livro de Cantares, que fala sobre o amor carnal, né, da sensualidade. Mas a gente vê que Salomão não conheceu a verdadeira sabedoria de Deus, certo? Eu acho que deu para nos convencer essa palavra, irmãos, que, primeiro, Salomão não é exemplo. Segundo, a sabedoria de Salomão não causou nenhuma coisa boa para nós, né? Então a gente fica pensando assim, o que é a sabedoria exatamente? Quais os tipos de sabedoria que existe que pode se encaixar na sabedoria do Pai, né? Então,
A primeira sabedoria ou conhecimento que a gente tem notícia na Bíblia é o que aconteceu com Adão e Eva quando eles se apropriaram da árvore da ciência do bem e do mal, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Ciência tem a ver com conhecimento. Então, quando Adão comeu aquela fruta, ele recebeu alguma sabedoria, certo? Essa sabedoria foi uma sabedoria também que foi plantada por Jeová. Por quê? Porque Jeová, ele é o responsável por todas as árvores do Éden. Né? Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal estava do Eliette, acho que travou a sua internet. Nós não estamos te ouvindo. Não, é o microfone do pai. Agora voltou. Desculpa, irmãos. Eu acho que foi a hora que eu fui virar a folha, que sem querer cortou o microfone. Vocês ouviram eu terminar de falar de Salomão, certo? Do livro de Provérbios, de Cantares, essa parte vocês ouviram? Sim. Tá, então vocês não perderam muito. Foi a hora que eu virei a folha mesmo, desculpa. Então, quais os tipos de sabedoria que existem? Tá? Então, nós vimos que essa sabedoria que Salomão recebeu, nós não temos que imitar essa sabedoria. Porque nós não queremos oprimir ninguém, nós não queremos ter 1000 cônjuges, né? Então, não queremos nos perverter atrás de outros deuses ou demônios, então nós não queremos essa sabedoria. Eu vou falar de algumas sabedorias que são marcantes na Bíblia. Por exemplo, a árvore do conhecimento do bem e do mal que existia no Éden. Né? Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore ela foi plantada por Jeová. Ela não foi plantada pelo Pai. O Pai, ele é o lavrador somente da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, ou meu pai é o lavrador. Porque essa árvore não veio aqui da terra, essa árvore veio do céu. O pai não pode plantar árvore aqui na terra, porque o pai não faz coisas concretas, palpáveis. O pai está no plano espiritual, certo? Então, tanto a árvore da vida, que existia no Éden, como a árvore do conhecimento do bem e do mal, foram árvores plantadas por Jeová. Adão se apropriou do fruto da árvore da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a ordem de Jeová, e com ele assimilando esse fruto, ele ficou com a natureza de Jeová também. Porque quando acontece isso, Jeová fala, ele é como um de nós, porque Jeová estava conversando com os Elohims, com os anjos que o serviam e que o seguiam e que o acompanhavam, né? Então, irmãos, o Pai não tem nada a ver com esse mundo. O reino de Jesus não é desse mundo. Se tiver dúvida, vai lá no nosso estudo do reino de Deus, né? Outra coisa, em João 15:1, só para quem estiver anotando, o Pai, ele é lavrador de uma árvore que não foi plantada aqui. Jesus é a videira verdadeira, ele veio do céu. Tá? Ele se manifestou aqui na terra, mas ele veio porque ele quis. Né? Ele veio do céu, ele não foi criado aqui na terra. Então, em Gênesis 2:9,
tá? Para a gente ler rapidamente sobre esse tipo de sabedoria, do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 2:9, fala exatamente isso, que o Jeová fez brotar na terra toda a árvore. Então, toda a árvore da terra foi brotada por causa de Jeová, né? Toda árvore é agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida. Então, a árvore da vida que estava no Éden foi feita por Jeová. Qualquer dia a gente pode só até dar uma atenção especial a essa árvore da vida feita por Jeová, mas provavelmente a gente vai seguir pelo caminho que a árvore da vida de Jeová está mais relacionada com a lei, tá? Porque quem cumprisse a lei iria viver, né? Só que ninguém conseguiu cumprir a lei, ninguém conseguiu chegar nessa árvore da vida. No meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu já vi até pessoas falando que é a mesma árvore, mas não é, irmão, são árvores diferentes. Porque Adão, quando ele comeu o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, Jeová, ele interpôs uma barreira para que Adão e Eva não alcançassem a árvore da vida e vivessem eternamente. Vocês veem que o pecado separou Adão da árvore da vida, do Éden. Agora, Jesus, que é a videira verdadeira, que é a árvore da vida verdadeira, porque aquela lá não era Jesus, não era a árvore da vida verdadeira, ele quer que o pecador vá até ele e por meio dele o pecador seja salvo. É diferente, é uma antítese do que acontecia com aquela árvore da vida do Éden. A árvore da vida do Éden, ela só poderia estar perto de pessoas que não pecassem. Quando Adão pecou, ele não pôde mais ficar na presença daquela árvore. Diferente de Jesus, que é a verdadeira árvore da vida, eu sou a videira verdadeira, porque existia uma que não era. A árvore da vida, que é Jesus, ele pega o pecador e transforma. Ele pega o pecador e dá uma nova vida. Então, vocês veem que Jesus não estava no Éden. Aquela árvore, ela não poderia ser apropriada, não poderia estar perto de um pecador, diferente de Jesus, né? Que ele quer que venha a ele, os pecadores, para que ele possa salvar, certo, irmãos? Então, aquela outra parte que eu falei, não precisa de abrir, pastor, que fala em Gênesis 3:22, que Jeová fala, eis que o homem é comum de nós, né? Então, para que ele também não estenda sua mão e experimente da árvore da vida, né? Então, existiu uma barreira. Então, Jeová, ele cercou o homem, né? Para que o homem não se apropriasse, né? Por isso que ele acabou colocando querubins, né? Anjos, para que aquele caminho para a árvore da vida fosse encerrado. Isso está em Gênesis 3:24, também não precisa de abrir. Então, nós vimos que a personalidade do homem é semelhante à personalidade de Jeová, e esse homem terreno, animal terreno, não consegue alcançar o reino de Deus. Para alcançar o reino de Deus, ele tem que nascer de novo, como Jesus explicou para Nicodemos, em João. Então, o homem tem que nascer de novo. Aquele homem natural, Adão, que veio lá do Éden, ele tem uma personalidade igual daqueles anjos que o criaram, os Elohims, Jeová, a turma de Jeová. Então, ele tem que morrer e nascer de novo, certo? Então, esse homem tem uma sabedoria que a Bíblia chama de sabedoria terrena, né? Isso está em Tiago 3, de 13 a 17, tá? É a sabedoria que o homem tem, que é uma sabedoria terrena. Então, Tiago 3, de 13 a 17, isso, Tiago 3, de 13 a 17, fala assim: quem dentre vós é sábio e entendido?
Tem alguém aí que sabe entendido? Mostre pelo seu bom trato com suas obras em mansidão de sabedoria. Então, para Deus identificar, ou para nós identificarmos, vou mudar, para nós identificarmos, porque Deus é onisciente, né? Para nós identificarmos uma sabedoria, se ela é terrena ou é de Deus, a gente tem que ver os frutos, as obras, o que a pessoa faz, né? Porque nós não temos onisciência, a gente consegue conhecer as pessoas pelo procedimento dela, pelas obras dela, né? Então, continuando, né? Em Tiago, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, a sabedoria do homem, irmãos, é uma sabedoria que é invejosa, que é perturbada, que é perversa, né? Imagina uma pessoa bem sábia, o que é a primeira coisa que ela quer fazer? Ela quer ficar rica, né? Imagina uma pessoa bem sábia, o que ela quer fazer? Vai querer fazer algum negócio, alguma maracutaia, né? Não, isso eu não quero generalizar, irmãos, mas o que a gente vê, eu não sei se o Brasil tem uma amostra muito viciada, mas a gente vê, por exemplo, os políticos aqui, com raríssimas exceções, eles só querem se locupletarem, né? Ter os benefícios próprios, eles não pensam nos outros. Então, é inveja, é perturbação, é perversidade o que fazem com o povo aqui no Brasil. Mas é esses homens sábios que a gente tem, por isso que a gente tem que orar por eles, né? Para que o Senhor possa ter misericórdia de nós que estamos na mão de pessoas tão perversas, irmãos. Vamos continuar. Mas essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa, mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, isso é sabedoria, irmãos. Essa é a definição da sabedoria que vem do alto. Sem hipocrisia, pura, sem parcialidade, com os bons frutos. Esta é a definição da sabedoria que vem do alto. Vocês já viram a sabedoria de Salomão? A gente já viu a sabedoria lá da árvore da ciência do bem e do mal, que tem um desdobramento nessa sabedoria terrena. Eu queria só dar uma pincelada, irmãos, na sabedoria, que a gente fala muitas vezes, que é a sabedoria que vem pela experiência da idade, né? Puxa, aquela pessoa, ela é tão sábia, ela tem tanta experiência de vida, né? Por quê? Porque a sabedoria, ela vem do conhecimento, e o conhecimento vem da informação. A informação são dados captados pelos nossos sentidos, visão, audição, pela nossa mente, são informações captadas pela nossa mente por um livro, por um professor, por uma palestra. Essas são informações. Quando eu começo a processar essas informações, a analisar, a compreender essas informações, elas viram conhecimento. Aí eu tenho conhecimento. Então, o primeiro degrau é a informação, eu vou captar. Aí, quando eu processar, compreender, analisar, vai virar conhecimento. Para esse conhecimento virar sabedoria, aquela sabedoria que os velhos têm, né? Ele tem que ser submetido a julgamentos éticos, julgamento de crenças, julgamento de valores. Aí ele vai virar uma sabedoria. O que esse conhecimento tem e se encaixar na minha realidade de vida? Aí esse conhecimento vai virar sabedoria, né? Então,
essa sabedoria de vida é uma coisa que a gente vê na prática. O problema é, irmãos, que essa sabedoria, primeiro, ela pode ser enganosa. Segunda coisa, a gente vê muito velho por aí que toma decisão errada. Vocês devem conhecer. Tem muito velho que toma decisão errada. Então, em Jó 12:12, fala exatamente isso. Jó 12:12, se o irmão puder abrir, Jó 12:12, que fala justamente dessa sabedoria, mas essa sabedoria tem mais a ver com a sabedoria de julgamento, a sabedoria de Salomão, né? Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Mas é aquilo que eu falei para vocês, a sabedoria de Salomão era uma sabedoria falsa. Nós já vimos isso bem claramente. A sabedoria do homem, dada lá desde da árvore do conhecimento do bem e do mal, é uma sabedoria animal, terrena, diabólica. A sabedoria dos idosos pode ser falha. Então, irmãos, nós temos 20 minutos para falar da sabedoria que interessa. Tá? A sabedoria, logicamente, nós vamos falar de conhecer a Cristo, mas não é só conhecer a Cristo, irmãos. Então, isso que a gente vai analisar, tá? Porque conhecer a Cristo, a pessoa pensa, não, eu me converti, então eu já me tornei uma pessoa sábia? Não. Isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Existe no cristianismo uma sabedoria que o mundo não consegue alcançar, certo? Já começa daí, tá? Então, para o mundo conhecer, para o homem do mundo conhecer exatamente a sabedoria de Cristo, ele tem que se envolver em mistérios, porque na nossa religião há mistérios que a pessoa comum não consegue entender. Efésios 6:19, olha, irmãos, o apóstolo que mais entendeu sobre esses mistérios relacionados com a sabedoria foi o apóstolo Paulo, né? Então, aqui ele está falando em Efésios 6, porque mais para cima, Efésios 6 fala do capacete, da salvação, da sandália. Mas aqui, só para entender, olha, suplicando pelos santos que vem lá de cima, tá? Súplica pelos santos e por mim. Então, ele está falando, ore pelos santos e ore por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, Paulo está falando, olha, vocês orem por mim para que na minha boca possa sair um mistério. Aí a pessoa fala, mas que mistério é esse? Né? Então, isso aí que a gente vai ver hoje. Se Deus quiser, vamos correr e vai dar tempo. Então, em Mateus 13, 10 e 11, eu não vou ler, irmãos, mas é aquela pergunta que é feita para Jesus, né? Por que o Senhor fala por parábolas, né? Então, Jesus responde assim, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, aí já começa, né? Jesus, ele podia falar mais claramente, mas Jesus fala por parábolas, porque atrás da parábola existem mistérios, né? Então, as boas novas do reino de Deus, elas não são tão claras como as pessoas acham que deveriam ser, mas elas estão ocultas, né? Ocultas, inclusive para os judeus, né? Em Mateus 13:36, está em Mateus 13, né? Então vai no verso 36, para a gente ler junto. Então, despedindo a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio no campo. Então, irmãos, a gente vê que os discípulos, inicialmente, também não entendiam os mistérios. Todos os discípulos não entendiam os mistérios que Jesus veio trazer. Eles começaram a entender os mistérios depois do Espírito Santo.
tá? Mesmo eles vendo e convivendo com Jesus, foi o que eu disse, principalmente o apóstolo Paulo veio revelar esses mistérios, né? Que estão atrelados à sabedoria. Certo? Eu não fechei o microfone não, né? Tá aberto. Tá. Então, eu queria que abrisse em Colossenses 1, 26, 28. Irmãos, esse finalzinho, a Bíblia vai falar, tá? Porque é muito interessante, muito profundo esses versículos, eles se auto-explicam, tá? Em Colossenses 1, 26 a 28, Colossenses 1, 26, isso. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto a seus santos. Então, irmãos, a gente vê que aquela sabedoria lá de Salomão não era do pai, porque senão ele ia receber a sabedoria para ver qual era o mistério. Mas Salomão ele estava era outro reino, tá? Não tinha nada a ver com o reino de Deus. Tá? Ele estava no reino de Jeová. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Então, vai começar aqui a falar dos mistérios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, nós somos templos do Espírito Santo. Tá? Então, por isso que não tem nenhum lugar que eu tenho que ir lá para Israel para adorar a Deus, ou que eu tenho que subir lá no Monte Sinai para adorar a Deus. Não, irmãos, a gente se reúne como igreja porque isso é mandamento, isso é certo. Isso Paulo falou, os apóstolos falaram, e é importante nós agregarmos para que o Espírito Santo possa se manifestar, para que nós possamos ajudar uns aos outros, para que nós possamos aprender uns dos outros, mas nós somos o templo. Deus, ele não está morando num templo de pedra. Deus está morando dentro de nós. Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus. Então, irmãos, você vê o quanto é importante conhecermos a Jesus. E não só, eu me converti, então está tudo certo. Não é, irmãos. A gente tem que fazer uma caminhada para ter esse conhecimento. Então, o apóstolo Paulo revelou a riqueza e a plenitude para o conhecimento que envolve um mistério, que a gente vai falar ainda desse mistério, tá? O próprio apóstolo Paulo, ele esclareceu em muitas passagens, em Gálatas, em Efésios, Filipenses, em muitas passagens, a inutilidade da lei de Jeová, a ineficácia do velho concerto e as diferenças exuberantes entre o Pai e Jeová. Esse é o verdadeiro mistério que Paulo veio trazer. Essas diferenças de concerto, diferenças de lei, diferença de novo homem, velho homem, isso, irmãos, é mais do que uma prova que o Deus do Velho Testamento, que trouxe aquelas velho concerto, velha lei, não tem nada a ver com o Pai. Esse é o verdadeiro mistério que não tinha sido revelado antes de Jesus, no Velho Concerto, não tinha sido revelado. Então, essa revelação do Pai que Jesus trouxe, Jesus falou, eu vim revelar o Pai, ele veio revelar um Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, em contraponto a esse Deus angelical, com essas hostes angelicais que governam esse mundo confuso. Esse Deus que governa esse mundo confuso é Jeová. O Pai está na luz inacessível. E a única ligação que nós temos com o Pai é através de Jesus Cristo. E quando ele subiu aos céus, ele deixou
como Consolador, como Santificador, o Espírito Santo, para ajudar em nós em todas as coisas. Voltando em Colossenses, agora Colossenses 2, de 1 a 4, é muito importante também, irmãos, a gente entendermos o que Paulo quis dizer aqui. Colossenses 2, de 1 a 4, isso. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor. Olha como é importante, irmãos da igreja. E enriquecidos da plenitude da inteligência, então entra aqui o culto racional, para conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo. Então, temos que usar o nosso culto racional para entendermos o mistério também. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, em Cristo, irmãos, estão escondidos os tesouros. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Daí, irmãos, o nosso entendimento em saber o quanto o mundo se incomoda e persegue os cristãos. Porque o mundo sabe que em nós há um tesouro de plenitude, de sabedoria, de conhecimento dos mistérios, que o mundo não pode alcançar. Então, o diabo, ele deve ficar mesmo furioso. Por quê? Quando a pessoa começa a entender a sabedoria que há em Cristo, os mistérios que há em Cristo, o reino dele vai sendo saqueado. O reino de Jeová, o reino do inferno, o reino daqui da terra vai sendo saqueado e pessoas vão sendo colocadas no reino dos céus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, fala justamente isso, que o mundo não pode alcançar essa sabedoria, irmãos. Essa sabedoria é uma riqueza enorme que nós temos que agradecer a Deus por Ele ter colocado à nossa disposição essa sabedoria, esse conhecimento. 1 Coríntios 1, 18, fala assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios. Porque os sábios, irmãos, se a pessoa é sábia mesmo, ela vai saber que ela é limitada, que ela necessita de uma força superior. E aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria. Tá? Deixa eu repetir. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria. A pessoa só conhece a Deus através da sabedoria de Cristo, que está em Cristo. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque a pregação, porque o cristianismo, irmãos, é loucura. Vocês veem esses comunistas, essas pessoas que perseguem a igreja, eles não veem o mínimo valor ou a mínima coerência da pessoa querer ir na igreja, da pessoa querer servir a Deus. Eles dizem, não, isso aí é fanatismo, esse pessoal é burro, esse pessoal é alienado. Porque para eles é loucura o que a gente faz. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A gente está provando isso, irmãos, na pele. O quanto Cristo ou o cristianismo é loucura para quem se perde. Então, continuando aqui, só para terminar, mas nós pregamos a Cristo crucificado,
que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, irmãos, vocês veem que a gente está há anos-luz do que aconteceu lá naquela sabedoria de Salomão, sabe? Para pegar e fazer um templo e falar, não, esse aqui é o templo de Salomão, porque Salomão reflete a sabedoria de Deus. Não, irmãos, Salomão não reflete nada. Nada de Deus. Salomão reflete alguma coisinha lá de Jeová. Quem reflete a sabedoria de Deus é Cristo. A sabedoria de Deus está em Cristo e na busca dos mistérios de Cristo, que é o que eu falei, que Paulo mostrou claramente em muitas passagens, a inutilidade do velho conceito, a inutilidade da lei, a inutilidade daqueles sacrifícios de touros, de sangue derramado de animal, aquilo tudo é inútil, aquilo tudo não agrada a Deus, Pai. Então, a quem cabe transmitir essa sabedoria a nós, irmãos? Eu queria que o pastor abrisse 1 Coríntios 2, verso 6, que a gente vai terminar com essa passagem, irmãos, porque a gente sabe que a sabedoria de Deus, ela está imersa nos mistérios de Cristo, tá? E nada tem a ver com essa sabedoria incompleta que o homem tem, naquela sabedoria insonsa de Salomão. Nada tem a ver com isso, irmãos. Tem a ver com mistério. Por que é mistério? Porque é uma coisa que você tem que estudar, analisar, abrir o seu coração, né? Para você poder entender os mistérios que Paulo deixou e como é ministrado a nós. Então, a gente vai ver agora como é ministrado a nós esses mistérios. Então, 1 Coríntios 2, de 6 a 16. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam. Então, irmãos, a sabedoria que a gente fala não é dos príncipes desse mundo. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam a Jesus Cristo, o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou através do seu Espírito, e Espírito com E maiúsculo, que é Espírito Santo, irmãos. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você quer ter intimidade com Deus? Tenha intimidade com o Espírito Santo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? O Espírito do homem sabe quais as coisas do homem. O que são as coisas do homem? É inveja, querer subir na vida, é dinheiro, é família, é preocupação com o banco, é preocupação com o supermercado. Essas são as coisas, preocupação do homem, né? Então, o homem sabe, o espírito do homem sabe quais são as preocupações do homem, certo? Assim, também, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Então, irmãos, necessitamos do Espírito Santo de Deus para que possamos saber o que vai no coração de Deus. Porque a gente só sabe o que está no coração do homem. Por isso que a gente necessita do Espírito Santo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Não interessa mais para nós agora a sabedoria humana, irmãos.
as palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Temos que buscar mais do que nunca, irmãos, o Espírito Santo, porque ele vai nos ensinar em tudo. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela não é entendida pelo homem comum. Ela até parece loucura. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, nós só temos a mente de Cristo porque nós temos o Espírito Santo para nos ensinar, para nos colocar em conformidade com a vontade de Deus. Então, irmãos, já passou um minutinho, mas eu quero fazer uma oração bem rápida com os irmãos, e os irmãos já sabem onde está a sabedoria. Amém? Queria que os irmãos fechassem os olhos. Senhor Deus, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Pai. Mais uma vez, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Senhor, dispensa-nos, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, e ensina-nos, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Estamos abertos aqui diante de ti, Senhor, para que tu possas fazer em nossa vida conforme tua vontade, Senhor. E, Senhor, desperta as igrejas, Pai, para que elas possam, Senhor Deus, conhecer os teus mistérios, para que elas possam, Senhor Deus, se apropriar da sabedoria que há em Cristo Jesus. Eu oro ao Pai em teu nome, Jesus. Amém.